Paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui mais uma vez no canal Pregando o Evangelho. Hoje não será eu que irá trazer a palavra, mas como convidada de honra está aqui a nossa irmã Ana Clara, que irá trazer a palavra neste dia de hoje. Sai da igreja com a paz do Senhor. Eu quero deixar aqui uma passagem na qual o Senhor ele me ministrou, né? E eu quero deixar aqui em Isaías 6, né, o chamado de Isaías, que diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés. Com 2 asas voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremiam, e o templo ficou cheio de fumaça. E a visão na qual o Senhor administrou a Isaías se encontra no capítulo 2, que diz assim: venham, subimos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém, virá a palavra do Senhor. No nome de Cristo ele nasceu, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali no nome de Jesus ele faz os seus milagres em Jerusalém, né? E Isaías ele foi um profeta maiores, ele é um dos profetas maiores, porque ele contém 64 livros, se eu não me engano, né? Acho que é desse tipo. E Isaías, ele falava muito sobre o Messias que estava por vir. Messias esse que ninguém sabia, ninguém o conhecia, ninguém já ouviu falar dele, mas Isaías, ele foi proclamado para isso, né? E aqui vamos relatar que Isaías está falando de uma pessoa na qual não conhecia, e por não conhecer, as pessoas achavam que ele estava sendo muito precipitado, né? E Isaías, na verdade, não estava sendo precipitado, ele estava anunciando uma visão na qual o povo de Israel e de Jerusalém, né, de Judá, iam vivenciar naquele tempo. E essa visão é uma visão futura, que ele teve ali no capítulo 2, onde vai relatar na visão de Isaías. E o Senhor falava comigo, né? Eu estava ali assentado e o Senhor falava assim: você está disposta? E eu falava assim: sou, Senhor, estou, Senhor. E eu me lembrava do verso 8, na qual dizia bem assim: então ouvi a voz do Senhor, proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor falava bem assim comigo: você está disposta? Eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor falava comigo sobre a questão de compromisso. E o Senhor dizia comigo: olha, eu quero compromisso na minha obra, eu quero desenvolvimento na minha obra, louvado seja Deus. E o Senhor falava comigo sobre isso, disposição. Você está disposta? E eu dizia: Senhor, eis-me aqui, envia a mim. E isso, Isaías, ele vivenciou. Ele pregou corajosamente a palavra do Senhor naquele lugar. Ele pregava severamente também naquele lugar. Muitas pessoas não acreditavam, né? O Senhor falou uma profecia para Isaías falar, que era sobre o Messias. E falava assim: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então Isaías perguntou, e eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Aqui era uma visão na qual o Senhor estava, uma profecia, né, que o Senhor deu a Isaías. Só que essa profecia vai se cumprir no nascimento de Jesus. Jesus era um Messias esperado por muito tempo. Outrora, muitos não tinham mais esperança na palavra do Senhor, no reino do Senhor. Então, o Senhor me conduziu a palavra em Lucas, que vai falar Lucas 2, 22, 25, que dizia: havia em Jerusalém um homem chamado, que fala sobre o nascimento de Cristo, Simeão, que era o justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo, na qual Isaías está falando, anunciando sobre Cristo. E dizia assim:
Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou e a Deus dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. A visão e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Essa era uma visão na qual Isaías teve, a profecia que ele teve ali revelada ao Senhor. E aqui está se cumprindo. Cristo, ele era o Messias, na qual Isaías ele falava, relatava, e o seu povo não entendia o que ele falava. As duras cervizes não davam ouvido e não tinha mais o arrependimento. Mas outrora Deus deu uma visão do futuro, que teve sim e haveria sim um lugar onde todos os povos eles estariam ali adorando o Senhor. E o Senhor falava comigo que esse lugar era o refúgio, onde todas as nações estariam ali adorando o nome santo do Senhor. E foi até aqui que o Senhor me conduziu.